Saudações a todos, vamos falar da distribuição eletrônica. Quando se fala da distribuição eletrônica, primeiro temos que ter noções acerca de átomo. Então aqui eu tentei fazer um resumo do estudo do átomo. O método que vamos usar na nossa distribuição eletrônica é o método de camadas. Na verdade, são dois métodos mais utilizados, o método de camadas e temos o outro método que é usando o diagrama de Pauling. Sendo assim, vamos começar acerca do átomo. O estudo do átomo começou há muitos anos atrás e começou com o Leucipo e o Demócrito. Eles introduziram, mas não terminaram com os trabalhos. Então, depois desses dois cientistas, apareceu um outro que é o John Dalton. O John Dalton deu continuidade no estudo daquilo que o Leucipo e o Demócrito começaram. Ele conseguiu desenvolver os trabalhos com êxito. E esse estudo aconteceu no ano de 1808. E ele considerou o átomo como uma pequena esfera maciça indivisível. Vamos entender o que é uma esfera, O que é uma esfera, o que é maciça e o que é indivisível. Ok. Quando estamos a falar de esfera, estamos a falar da estrutura do átomo. Normalmente ele considerou que o átomo tem uma estrutura, tem uma forma esférica, como podemos ver aqui. Estamos a ver, essa é uma esfera. Neste caso, este modelo não é variável, ele é constante. E ele disse que é indivisível. Imaginemos que esta é uma lapiseira. Esta lapiseira é indivisível. É indivisível por quê? Porque se nós cortarmos aqui no meio, vamos ter essa parte e vamos ter outra. Mas outra parte que nós vamos ter não será possível usarmos para escrever. Por quê? Porque essa lapiseira foi feita com objetivo único. Só tem um lado que permite ela escrever, o outro lado não. Neste caso, até é possível nós cortarmos isso e termos duas partes, mas a outra parte não vai funcionar. É desta forma que o John Dalton considerou também o seu modelo atômico. Nós podemos cortar, mas cortando isso não teríamos um átomo completo. Então ele considerou que o átomo era indivisível. Essa aqui foi a ideia do John Dalton, isto é, em 1808. Mais tarde, outro cientista que é o Joseph John Thomson. O John Thomson também deu continuidade dos trabalhos de Dalton. Então, o que o Thomson fez? Ele pegou nesta estrutura, mas ele tinha uma dúvida. Ele acreditou que o átomo, sim senhor, tem uma forma esférica. Agora, a ideia deste átomo ser maciço e indivisível tornou uma dúvida para o Thomson. Dali, o Thomson procurou fazer um estudo profundo neste átomo para comprovar se este átomo era mesmo maciço e indivisível. Ele conseguiu observar dentro do átomo algumas cargas positivas e negativas. Quando ele observa isso, como podemos ver nesse modelo a seguir, quando ele observa isso, logo ele quebra a primeira ideia do John Dalton de que o átomo era maciço e indivisível. Ele quebra essa ideia de que o átomo era indivisível. Se dentro do átomo temos cargas positivas e negativas, é porque essas cargas negativas e positivas é que constituem o átomo. Dali, a partir deste ano de 1897, foi considerado o ano que o Thomson descobriu partículas. Porque dentro das partículas nós encontramos partículas positivas e negativas, onde as partículas positivas vão representar os prótons e as partículas negativas vão representar os eletrões. Mas aqui o que o livro nos dá, eles falam diretamente que ele descobriu o eletrão, mas ele não observou somente cargas negativas, mas sim observou cargas negativas e positivas. Sendo assim,
o Thomson descobriu partículas, tá? Porque ele observou as duas cargas dentro do átomo, tá? Ok, depois disso ele apresentou nesse ano que nós temos ali, apresentou esse modelo, foi aprovado. Mas mais tarde surge mais um outro cientista que é Ernest Rutherford. Já o Rutherford também aceitou essa opinião ou a descoberta do Thomson, né, de que o átomo era uma esfera maciça e dentro do átomo, né, e o átomo era divisível e dentro dele nós tínhamos cargas positivas e negativas. E qual foi a preocupação do Rutherford? A preocupação do Rutherford foi de descobrir como é que essas cargas estarem assim. Essas cargas não ficam de forma desorganizada dentro do átomo, mas sim o átomo está dividido em duas partes. Tem uma área específica, né? Ele apresentou já aqui, esse é o modelo do Rutherford. Tem uma área específica dentro do átomo que nós chamamos de núcleo. E dentro do núcleo nós não temos cargas negativas, só temos cargas positivas. Já fora do núcleo nós temos as cargas negativas. E ele chamou esse de dentro prótons e esse de fora como eletrões com cargas negativas. Tá? E esse modelo que ele apresentou, ele chamou isso de modelo nuclear. Os eletrões giram à volta do núcleo. Tá? Então, essa aqui foi a ideia, né? Foi a descoberta do Rutherford, que apresentou em 1910. Mas o estudo não terminou aqui. Depois dele, aparece um outro cientista, que é o Niels Bohr. O Niels Bohr, a preocupação deste cientista foi de entender como é que esses eletrões que giravam à volta do núcleo, eles estavam constituídos. Se eles giram, é porque eles tinham que ter uma ordem, né? Porque se esses eletrões não estiverem organizados ao seu movimento, haverá choques entre eles. Tá? Ali, o Bohr fez um estudo específico acerca do movimento dos eletrões à volta do núcleo. E ele chegou à conclusão que os eletrões à volta do núcleo, eles não giram de forma desorganizada, mas sim giram de forma organizada. Ele propôs este modelo, tá? E isso aconteceu em 1913, tá? Ele propôs este modelo, na qual ele conseguiu de usar esta fórmula que nós encontramos na tabela para determinar a quantidade de eletrões que suporta em cada camada. Ele chegou à conclusão que na primeira camada, né, o núcleo só tem a capacidade de suportar 2 eletrões. Na segunda camada tem a capacidade de suportar 8 eletrões. E na terceira camada tem a capacidade de 18. E na quarta camada 32 e assim sucessivamente. Tá? E aqui nessa tabela nós vamos entender de que forma ele trabalhou para conhecer essas quantidades. Ele usou a fórmula 2n expoente 2. Essa fórmula é que permitiu ele a descobrir quantos eletrões em cada nível de energia poderia suportar. E ele usou esse n como a letra que representava o nível de energia. Sendo assim, quando o n fosse 1, né, nós nessa fórmula poderíamos substituir 1 no lugar do n com o expoente 2. Tá? E isso aqui trabalhando, né, vai nos dar 2. Né? 1 expoente 2 é só multiplicar 2 vezes, vamos ter sempre 1 vezes 2, vamos ter 2. Então, esse 2 seria o primeiro, o valor máximo que poderia suportar no primeiro nível de energia. Está aqui. Tá? Agora, quando o nível fosse 2, então aqui na fórmula, ponto, e só usamos no lugar do n o 2 expoente 2. 2 expoente 2 dará 4, 4 vezes 2 dará 8. Quer dizer, na segunda camada, o número máximo de eletrões que poderia suportar seria 8. E na terceira camada também 3, é só escrever 2 expoente 3, 3 expoente 2. E 3 expoente 2 vai dar 9, 9 vezes 2 vamos ter 18. Tá? E assim sucessivamente foi feito até obter o resultado que nós temos aqui, certo? Ok, atenção, os níveis de energia não terminam no 4, né? Norma diz que ele começa de 1 até 7, tá?
Agora, até 4 é o máximo. A partir desse máximo, vamos começar a descer até chegar no 7. Nesse caso, teremos 18 e teremos 8 e 2, tá? Então, como já conhecemos a organização dos eletrões na camada, agora vamos fazer o quê? Agora vamos ver a distribuição eletrônica. Primeiramente precisamos de entender tudo isso. Depois de entendermos, agora vamos ver de que forma podemos nós próprios conhecermos a estrutura de átomo de cada elemento que nós encontramos na tabela periódica. A tabela periódica já nos oferece, temos aqui a tabela periódica. A tabela periódica já nos oferece os elementos e os seus números atômicos. Esses números atômicos, nós precisamos pegar o número atômico, fazer a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica nos permite conhecer quantos eletrões na primeira camada, quantos eletrões na segunda camada, obedecendo normas dessa tabela, tá? Depois disso, podemos traçar já o nosso átomo obedecendo o número de camadas que nós vamos representar durante a nossa distribuição eletrônica. Sendo assim, nós temos aqui como primeiro elemento é o sódio. O sódio tem número atômico 11, tá? Que podemos confirmar na tabela periódica. Quem tem tabela periódica em casa pode acompanhar também. O sódio tem número atômico 11. E nesse número atômico 11, primeiro vamos fazer que é a distribuição eletrônica. Na primeira camada temos 2, na segunda camada 8, e na terceira camada 1. Atenção, aqui as pessoas vão perguntar, mas por que 1? Se na terceira camada nós vimos que tinha que ser 18. Sim, senhor. Aqui temos uma observação que não lemos ainda. A última camada deve ter no máximo 8 eletrões. Ok. Quando estamos a fazer a distribuição eletrônica, temos que obedecer essa norma. Na última camada, nós a representar de cada elemento, nunca podemos colocar um valor acima de 8. Tem que ser no máximo 8 e abaixo de 8, tá? E essa camada que vai ter, e que nós estamos a falar que é a última camada, é mais conhecido como camada dos eletrões de valência. Os eletrões que ficam na última camada são conhecidos como eletrões de valência, certo? Neste caso, vamos aqui. Temos aqui 11. O objetivo é que o somatório dos números de eletrões seja igual ao número atômico, tá? Sendo assim, temos primeiro 2, obedecendo a norma ali, 2, Depois da primeira camada, segunda camada é 8. Vem também que escreve 8, tá? 2 mais 8, vamos ter 10. Na terceira camada seria 18, mas se não escrevermos 18, vamos passar, porque aqui já temos 10. 10 até aqui. Escreve 18, vai dar quanto? Vai dar por ali 28, tá? Então vamos passar o número 11. Como nós precisamos de completar aqui no somatório um 11 também, então o número que falta no 10 para completar 11 é 1, tá? 10 mais 1 vai dar 11. Nesse caso, a distribuição eletrônica fez o quê? Terminou. Depois de terminar, nós precisamos de conhecer a estrutura do seu átomo. Para conhecer a estrutura do átomo, nós primeiro precisamos de conhecer número de camadas. Número de camada é número de vezes que você vai distribuir os números. Distribuímos primeira vez, segunda vez e terceira vez. Neste caso, este átomo do sódio tem 3 camadas, tá? Então, o nosso núcleo está aqui. Esse que tem positivo aqui no meio é o núcleo. E essa aqui é a nossa primeira camada, esta aqui é a nossa segunda camada e essa aqui é a terceira camada, segundo o que nós fizemos aqui. Depois, na primeira camada só tem 2 eletrões, representamos em forma de pontos. E na segunda camada temos 8 eletrões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na terceira camada só temos 1 eletrão. Até aqui terminou, quer dizer, essa aqui é a estrutura do átomo segundo o Bohr. Tá? Porque o Bohr disse que temos que classificar dessa forma. Depois disso, tem mais uma informação importante que nós podemos tirar a partir da distribuição eletrônica. É conhecermos o grupo do elemento e o seu período. Tá? O grupo é indicado a partir do número de valência. O número de valência é que nos indica o grupo. Neste caso, o nosso grupo será 1. Será 1 por quê? Porque na última camada, que é eletrões de valência, tem 1. O número de valência que nos indica grupo. Isso não podem esquecer, atenção, tá? E o número de período, número de camadas que nós representamos os números.
Quer dizer que aqui temos primeira camada, segunda camada e terceira camada. Neste caso, o nosso período será 3, certo? Quem tem dúvida vai entender talvez no segundo. Vamos ver o segundo exemplo. Temos o sódio, o magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Primeiro é a distribuição eletrônica obedecendo às normas. Primeiro temos 2, depois temos 8, depois no final temos 2, tá? 2 mais 8 vai dar 10 e mais 2 vai dar 12. Então é o mesmo número atômico, tá certo? E a estrutura vai ter quanto? Vai ter 3 camadas também. 1, 2, 3, tá? Depois na primeira camada tem 2 eletrões. Na segunda camada tem 8 eletrões, tá? E na terceira camada tem 2 eletrões. Agora para encontrar o grupo, você já sabe que na última camada ele tem 2, quer dizer, o grupo também será 2. E você também sabe já que nós distribuímos número 3 vezes. 1, 2, 3. Então o nosso período também será 3. Viram já como é fácil, né? Agora vamos aqui no outro caso. Nitrogênio 7. No nitrogênio 7, nós temos primeiro 2 eletrões. No segundo teríamos 8, mas não vamos colocar 8, porque colocando 8 vamos passar o número 7. Sendo assim, vamos pegar nesse número 8 que estaria aqui, vamos reduzir o seu número até completar o número que somando com 2 vai nos dar 7. Nesse caso, escrevemos o 5, porque 5 mais 2 dará 7, tá? Depois vamos conhecer a estrutura. Na estrutura nós temos um núcleo, primeira camada e segunda camada. Primeira camada temos quantos eletrões? Temos 2 eletrões, que é 2 pontos. E na segunda camada temos 1, 2, 3, 4, 5, certo? E agora vamos conhecer o grupo. O grupo desse elemento será também número de valência, quanto? 5, está aqui, né? E o período será quanto? É o número de vezes que nós distribuímos os números. Teremos 2, porque 1, 2. Até aqui está tudo bem, né? Ok. Então, já no oxigênio, número atômico 8, o que nós vamos fazer? Mesma coisa. Primeiro 2, depois 6. 2 mais 6 dará 8, tá bom? Agora vamos representar a estrutura. Nesse caso, a estrutura terá esferas. Serão 2, né? Primeiro o núcleo, né? Núcleo aqui com carga positiva, depois primeira esfera e a segunda esfera, tá? Primeira esfera tem quantos eletrões? 2. 1, 2. Segunda esfera terá quanto? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então temos aqui 6. Já está. Essa aqui é a estrutura do átomo de oxigênio. Agora precisamos conhecer também o grupo e o período. Já o grupo para o oxigênio, né? O grupo será quando é só ver a valência. A valência é quanto? 6. Então teremos aqui V com um pau, não é isso? Essa aqui é a numeração romana. E o período será quanto? Veja o número de vezes que nós distribuímos número. 1, 2. Então teremos aqui 2. Tá? Agora, até aqui terminamos a distribuição eletrônica. Agora, o que vamos entender? Como comprovar se a minha distribuição eletrônica está certa ou está errada? Nós aqui temos uma tabela periódica, onde temos a tabela periódica tem 18 grupos e tem 7 períodos. Sendo assim, para nós, depois de nós fazer a distribuição eletrônica e encontrar o grupo período, nós podemos comprovar aqui se aquele elemento se encontra mesmo no grupo e período que nós encontramos. Se assim é grupo, assim é período. Então, aqui para o nosso primeiro caso, sódio, está no grupo 1. Grupo 1 é o nosso primeiro grupo que está aqui. Esse é o primeiro grupo. Primeiro grupo. E o período é quanto? É 3. Vem até no período 3. Está aqui. 1, 2, 3. Esse é sódio. Se é sódio, é porque a nossa distribuição eletrônica nos deu informações certas, que é grupo 1, período 3. Vamos no segundo caso, magnésio. Tem que grupo? Está no grupo 2, também está no período 3. Vem também no período 3. Período 3 está aqui. E vamos no grupo 2. 1, 2. Depois baixa os dedos. Está aqui, onde se encontrou, está aqui. O magnésio. Isso quer dizer que também está certo, trabalhamos bem. O outro caso é do nitrogênio. Nitrogênio tem quanto? Grupo 5, período 2. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Grupo 5 está aqui. O período quanto? Período 2. 1, 2. Aqui não tem nenhum elemento. Se aqui não tem elemento, é porque alguma coisa aqui está acontecendo. Mas eu garanto para você que a distribuição eletrônica está certa. Mas o que está acontecendo aqui? Na verdade, acontece o seguinte.
Os elementos que fazem parte dos metais, nós conseguimos encontrar o grupo e o período dele diretamente nessa distribuição eletrônica. Já os elementos não metálicos, que ficam deste lado, nós não conseguimos encontrar diretamente um número, né, que é do grupo. Tá? Por que isso acontece? Porque nós já falamos lá no princípio que na última camada tem que ter um número máximo 8. Isso quer dizer que os nossos grupos só vai começar de 1 até 8. Não vai passar de 8, usando este método de camada que estamos a usar, tá? Mas, se eu preciso encontrar também esses elementos, tenho que fazer o quê? Ok, olha, o nosso próximo vídeo vai falar desse outro método que permite você encontrar o grupo e o período até desses elementos não metálicos de forma direta. Mas nessa forma também se encontra, mas tens que considerar, tá? Todos os elementos que fazem parte a partir do grupo 1 até 18, esse grupo 1 consideramos o segundo número. Nesse caso, como é 11, considerando o segundo número, será do grupo quanto? Grupo 1. Aqui onde está 12, considera só o segundo número. Nesse caso, esse aqui quando fazer a distribuição eletrônica desse grupo, todos eles vão dar 2. Aqui na família do boro, se fazer distribuição eletrônica, todos eles vão dar 3. No carbono vão dar 4. No nitrogênio vão dar 5. No oxigênio vai dar 16. Vai dar 6. No flúor vai dar 7. E no grupo dos gases vai dar 8, certo? Não vamos encontrar 15 diretamente. Nós podemos ver aqui no oxigênio também encontramos 6, que é grupo 6. Por quê? Porque temos aqui 16. Yeah? Mas já nesse método do próximo vídeo que nós vamos mandar, lá, diagrama de Pauling, ali permite conhecermos de forma direta o número do grupo, o que nós temos aqui. Permite-nos conhecer o grupo 1, grupo 2, grupo 3, até 18. Tá? Então, precisa se inscrever no canal e deixar seu like, porque fazendo isso, você estarás pronta a receber notificações sempre que nós publicarmos um vídeo. E brevemente vou publicar o vídeo onde vou falar da distribuição eletrônica pelo método de Pauling. E você, como já tem essa aula, será bom acompanhar também aquele vídeo para você entender outra forma também de fazer a distribuição eletrônica e que tem ainda muito mais vantagem, porque lá você vai trabalhar com os níveis, subníveis, e lá você terá mais informações acerca dos elementos químicos. Até aqui terminamos com a nossa aula. Se tiver uma dúvida, pode deixar ali nos comentários. Nos encontramos no próximo vídeo e desejo a todos tudo para